Juntos, vamos tecer uma rede de amor que transcende os limites do tempo e do espaço, unindo corações em uma jornada de conexão universal. Namaskaram, Sadhguru. Você disse que se alguém estiver realmente disponível, você estará disponível para eles para além da sua lógica. Então, se alguém nesta sala estiver realmente disponível, você pode ler sua mente? Ou digamos que eu esteja em Shimla, pensando em você, e estiver realmente disponível. Ah, sim, por favor, me inicie ou me guie. Você ficará sabendo disso? Então, se posso ler sua mente? Eu não desperdiço meu tempo lendo a mente das pessoas porque eu não leio nem a minha mente porque ela é uma lata de lixo. Porque o que está em sua mente? Você tem escolha sobre o que está em sua mente? Desde a infância, tudo o que você está exposto, o que vê, o que ouve, o que cheira, o que prova, tudo está em sua mente, não é? A sua mente é a lata de lixo da sociedade. Você não tem escolha. Se essa pessoa falar, eu vou aceitar. Se aquela pessoa falar, eu não vou aceitar. Você tem essa escolha? Se eu lhe maltratar, você se lembrará muito mais do que se eu disser coisas boas para você, sim ou não? Alô? Então, é uma lata de lixo, ela recebe tudo. Você pode escolher o que usar e o que não usar. Essa escolha você tem se você não estiver em um estado reativo. Mas você não tem escolha sobre o que está na sua mente, não é? Simplesmente tudo a que você foi exposto está lá na sua mente. As pessoas que estão ocupadas espalhando mentiras pelo mundo falam sobre uma mente pura. Como uma lixeira pode ser pura? Como uma lata de lixo pode ser pura se você remover metade do cérebro? Mente pura. Do contrário, tudo o que você acumulou está lá. A escolha do que usar e do que não usar, essa é sua escolha? Alô? Isso os diferencia uns dos outros? Uma pessoa escolhe as coisas certas, outra pessoa escolhe aleatoriamente qualquer coisa? Sendo assim, suas personalidades se determinam. Mas você realmente tem uma escolha sobre o que conter em sua mente? Toda a sujeira do mundo está na mente, não é? Você não tem escolha sobre o que guardar na sua mente. Se você pensar, eu não deveria guardar isso, somente isso ficará. Agora, um teste para todos vocês. Apenas fechem os olhos por 10 segundos. Vocês não devem pensar em macaco, ok? Nenhum macaco por 10 segundos. Only monkeys, isn't it? Somente macacos, não é? Então estou dizendo que você não tem escolha. Tudo o que é bom e ruim e sem sentido, tudo o que chegou até você está na sua mente. Você não pode escolher. Você não consegue escolher o que guardar. Você só consegue escolher o que usar. Essa escolha também muitas pessoas perderam. Então não fale sobre ler a sua mente. Eu não quero caminhar por toda essa sujeira. Alô? Eu não caminho nem pela minha mente, muito menos pela sua. Mas a questão básica é outra, eu só estou implicando com algo secundário. Devo lhe dizer isto, eu já iniciei mais pessoas no mundo que nunca encontrei do que pessoas que encontrei. Eu encontrei alguns milhões de pessoas, mas eu iniciei muitas vezes mais pessoas que nunca encontrei. Elas nunca me viram, elas nunca souberam nada sobre mim. Apenas se elas estiveram num momento de absoluta disponibilidade, nós não perderemos a oportunidade. Então, o que absoluta disponibilidade significa é que você está consciente e você não tem vontade própria, você simplesmente está aqui. Se você estiver assim em Shimla, não importa. Se você está em Shimla ou no Polo Norte, não importa. Porque a consciência não tem distância. Você está falando sobre estar na mesma sala. Isso é somente um problema do corpo. Seu corpo está aí, meu corpo está aqui. Isso é bem claro. Este é o meu corpo, esse é o seu corpo.
Esta é a minha mente, essa é a sua mente. Claro. Aqui e ali isso pode se sobrepor, podemos concordar um pouco, mas esta é a minha mente, essa é a sua mente. Você nunca encontrou outra pessoa cuja mente fosse exatamente igual à sua, você já? Você achou isso quando estava apaixonada. Mas, no momento em que se casou, você percebeu que eles têm sua própria mente? Olá? Não, você é jovem, provavelmente não sabe. Isso vai acontecer. Então, esta é a minha mente, este é o meu corpo, esse é o seu corpo, essa é a sua mente. Essas coisas agora estão, pelo menos por enquanto, distintamente separadas. Mas quero que você entenda, não existe tal coisa como minha vida e sua vida. Você guarda um pouquinho da mesma coisa, eu guardo um pouquinho da mesma coisa. É como em Simla. Você cresceu em Simla? Em Simla, você soprava bolhas de sabão quando estava na escola ou algo assim? Soprava. Suponha que você e eu hoje faremos uma competição de bolhas de sabão. Você e eu vamos soprar bolhas de sabão. Minha bolha é deste tamanho, a sua é deste. Então eu digo, veja, olhe isso. Essa bolha grande é minha bolha. Poc, ela se foi. Então eu não digo, este é o meu ar, aquele é o seu ar. Enquanto a bolha se mantém, essa é a minha bolha, aquela é a sua bolha. Simples assim. Este é o meu corpo, esse é o seu corpo. Agora, no momento em que se rompe, não existe isso de minha vida e sua vida. It's one life. É uma só vida. Então, você vai experienciar isso ou vai acreditar nas bobagens que estou falando? Essa é a única questão. Se você experienciar isso, depois disso, eu não preciso lhe dizer, seja legal com a pessoa que está sentada ao seu lado, não a roube, não a mate, não faça isso, não faça aquilo. Você precisaria disso? Alguém lhe disse, esse dedinho é um dedinho indefeso, não o corte, não o decepe, não o martele? Alguém lhe disse? Por que você está cuidando dele? Porque você experiencia isso como uma parte de si mesmo. Se você experienciasse toda a vida como parte de si mesmo, então nada seria necessário. Em todos os lugares está conectada. Então estou dizendo, em Simla ou onde você quiser, se você simplesmente sentar-se lá, não como um homem, não como uma mulher, não como uma pessoa, apenas como vida, estaremos sempre esperando. Você deve fazer engenharia interior. Existe um programa chamado Engenharia Interior. Podemos fazer algo somente se você estiver comprometida, porque não queremos oferecer isso para pessoas que não valorizem isso, porque isso é uma ferramenta tremenda. Milhões de vidas foram transformadas com isso. Tem uma sessão online de 7 dias. Existe em todas as línguas. Em inglês, é com a minha voz. Em outras línguas, é dublado. 7 passos simples que você toma para desfazer sua mente. Depois, existe uma prática simples que precisa ser feita mais diretamente, que se chama Shambhavi Mahamudra. O que isso faz com você é, se você se sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente ali. O que é você está um pouco distante dessas duas coisas. É verdade que você acumulou esse corpo em um período de tempo? Alô? Você o acumulou. É verdade que você também acumulou o conteúdo da sua mente? Sim. O que você acumula pode ser seu, não pode nunca ser você, não é? De repente, se eu pegar este vaso e disser, este é o meu vaso, você vai pensar, Sadhguru está com algum problema? Mas todos dizem que ele é sábio. Vamos ouvir um pouco mais. Depois de algum tempo eu digo, isto sou eu. Então você dirá, vamos embora. No instante que eu disser isto sou eu, você saberá que isto é um caso sério.
Mas isso está acontecendo com você todos os dias? A comida chega no seu prato, você diz, esta é a minha comida. Você come, então diz, isto sou eu. É um caso sério, não é? Alô? Alô? Loucura ou não? No momento em que você acredita que o que não é você, então você está no campo da loucura. Seu único conforto agora é que todo mundo é assim, simplesmente. Assim que é em um hospício. Apenas o médico é louco no hospício, sabia? Os outros são apenas normais. Sim. Estou dizendo, suponha que você pegue esses 2 dedos e comece a ferir seus olhos. Vamos pensar que há alguma doença, não é? Alô? Sim ou não? Se você começar a se machucar, todos os dias você usa o afiado da sua mente e fica se cutucando, há uma doença ou não? É só isso. Se você está causando qualquer sofrimento para si mesmo, isso é loucura. Mas só que todo mundo é dessa maneira, esta é a vantagem agora. Isso é um disfarce. Todo mundo ser assim não torna isso normal? Alô? Não, eu não acho que isso é normal. Então, se você for uma vida normal, mesmo que por um momento nós te alcançaremos em Simla, naquela 99999, qual é a frequência? Não, sem aquela frequência nós o alcançaremos no 100. Obrigado, muito obrigado. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Estou dormindo agora algo em torno de 4h30. Que tipo de alimento devemos ingerir para que nossa vida atinja seu potencial máximo, no caso de um estudante universitário ou escolar? Então, que tipo de alimento? Devemos entender isso. Comida não é uma religião, comida não é uma cultura, comida é apenas o combustível para esta máquina. Sim. Podem existir aspectos culturais para os paladares, podem até existir traços religiosos para a comida com o passar do tempo, mas essencialmente comida é o combustível para este corpo. Portanto, com qual tipo de alimento ele funcionará? Com o mínimo de esforço dentro de si mesmo e com o máximo de impacto? Então suponhamos que você compre um carro a gasolina e coloque diesel nele. Talvez ele ainda continue rodando, mas não no seu melhor. Do mesmo modo, você pode comer vários tipos de alimentos e ainda, de alguma maneira, ele funciona, mas aquelas comunidades que têm se alimentado com cuidado, você pode claramente ver uma diferença nítida na maneira como funcionam os níveis de inteligência e tudo mais. Então, na Índia, nós indicamos alimentos para cada pessoa de maneira diferente. Se você estiver fazendo trabalhos braçais, você come de uma maneira porque você precisa de músculos. Se você estiver fazendo outros tipos de comércio e outros tipos de atividades, você come de outra maneira. Se você faz aulas de luta, sua alimentação é diferente. Agora, se você está interessado em educação, processos espirituais e aspectos mais sutis da vida, então você come de maneira diferente. Se você está estudando, uma das maiores dificuldades é manter o foco em algo. A droga do livro. Desculpe-me. O maravilhoso livro que foi escrito para uma inteligência média. É uma prescrição comum. Não foi escrito para o aluno brilhante. Foi escrito de uma maneira que é uma prescrição comum. Todo mundo entende? Mas aquele livro, quanto esforço está sendo feito por um grande número de pessoas?
Como eles têm que ler 10 vezes para entender? Mas você deita na sua cama e lê uma história de amor. Você lembra de cada palavra? Sim ou não? Como pode? Então não lhe falta memória, não lhe falta concentração, é apenas que aquele livro e você, a química não está funcionando. Portanto, o que você precisa é de um nível mais alto de foco, um nível mais alto de envolvimento. E outro grande inimigo de um estudante é, porque esse livro é como um tranquilizador, no momento em que você o abre, estar no cinema até as 2 horas da manhã, você está alerta? Abrir o livro às 9 da manhã, ali mesmo, você taca a cara nele. Portanto, o sono é um outro grande inimigo. Então, que tipo de alimento você deve comer para que não haja letargia no corpo? Na maneira yógica de ver as coisas, estamos observando tamas, rajas e sattva. Tamas significa inércia, rajas significa atividade, mas sem equilíbrio, sattva significa um tipo de energia com equilíbrio absoluto. Quando você está na escola, você precisa de um tipo de energia muito equilibrado, porque você tem que se concentrar em algo que não é do seu interesse natural. Não é algo qual esteja rolando uma química com você. Se tem uma química rolando, você está sempre focado naquilo, não é? Aqui não existe química, mas você tem que se concentrar naquilo. Para isso, você precisa de equilíbrio e de uma mente estável. Para isso, você precisa se alimentar de uma certa maneira. Para simplificar, a comida passa pelo seu corpo através do canal alimentar. Da sua boca até a saída anal existe um canal. Através dele, ela passa indo por vários estágios de processo digestivo. Muitos de vocês estão na área de biologia, certo? Ela passa através do canal alimentar. Agora começa com o lábio. Aqui, se você olhar para isso, todos os herbívoros e carnívoros, se você observar no reino animal, existem herbívoros e carnívoros, são os dois segmentos principais de animais no mundo. Um come matéria vegetal, o outro come carne. Se você observar o canal alimentar, a maneira como é construído entre os herbívoros e carnívoros, existe uma diferença nítida. Tudo no ser humano sugere que você seja um herbívoro por natureza, mas em nome da sobrevivência nós nos tornamos carnívoros. Se você observar o movimento da mandíbula, todos os animais carnívoros têm somente ação de corte. Os herbívoros têm ação de corte e trituramento. Existem molares, mas os carnívoros não têm molares bem distribuídos. Eles têm somente incisivos, caninos, tudo se parece com dentes de corte. Então eles só fazem isso. Todos os herbívoros fazem trituramento. O que você tem? Ambos. Portanto, você deve mastigar sua comida. O motivo pelo qual você deve mastigar sua comida é que você tem enzimas na sua saliva, em que, se você pega um pouco de arroz cru e o coloca na sua boca somente por 1 minuto, você verá que ele se tornará doce aqui mesmo. Porque bem aqui, os carboidratos estão sendo convertidos em açúcar, bem aqui. Portanto, se você comer adequadamente, então dizemos que aproximadamente de 30% a 50% da sua digestão deverá acontecer na sua boca. Então, essa parte do sistema digestivo está esperando alimentos semi-digeridos ou alimentos parcialmente digeridos, mas no momento, a maneira que estamos comendo, na maior parte, nós estamos colocando não somente alimentos indigestos, mas também alimentos parcialmente destruídos. Então, a quantidade de alimentos que você precisa consumir para ter a mesma quantidade de energia aumentou. Você está comendo muito mais alimentos do que você deveria comer para gerar aquela quantidade de energia. Por esta razão, existe inércia no corpo, porque ele tem que processar muito mais alimentos do que deveria. Existe inércia. Uma vez que existe inércia, a sua cota de sono aumenta. Quantas horas você dorme? Olá? 8 horas? Você está indo de acordo com a prescrição?
Veja, não é que você tenha que negar sono para si, esta não é a questão. Mas se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, você verá que sem esforço, dentro de 3 ou 4 semanas, você pode diminuir a sua cota de sono algo entre 2 ou 3 horas. 1h30 a 3 horas facilmente você pode diminuir se você simplesmente comer conscientemente e apenas aprender a se sentar devidamente. Sabe, apenas a postura, a sua geometria do corpo e o que entra no sistema. Se você simplesmente cuidar dessas duas coisas, você verá que a cota de sono diminuirá simples assim. Vou lhe dizer, durante mais de 25 anos, eu me mantive em grande parte com uma média de 2h30 de sono. Agora estou ficando preguiçoso e estou dormindo algo em torno de 4h30 atualmente. Mais 7 dias na semana, ok? 365 dias sem parar, ligado, quase todos os dias. Minha filha não me ligou por um mês, eu perguntei qual é o problema, por que você não está me ligando? Ela disse, a cada 6 horas você está em uma nova cidade, que diabos eu devo fazer? Eu disse, ok, é verdade. Em um dia, às vezes, percorremos 3 cidades, portanto, é atividade sem parar. E hoje, muitas pessoas ao meu redor aprenderam a fazer isso. Mais de 100, 150 pessoas ao meu redor estão fazendo esse tipo de atividade. Com uma média de 4 horas de sono e 7 dias na semana, eles estão ligados o tempo todo. E eles não estão irritados, não estão frustrados, estão alegres e são maravilhosos. A razão disso há vários aspectos nisso, mas um aspecto importante é o alimento. Como você come. Não somente o que você come, como você come é também muito importante, porque o alimento é algo vivo. Uma coisa simples que todas vocês podem fazer vejam, vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração, simplesmente mude de 40% a 50% dos alimentos para a sua forma crua. Isto significa que estão vivos, tem que ser uma célula viva. Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado. Pelo menos de 40% a 50%, o alimento que você come deve estar vivo. Você come alimento morto e quer viver, isso é um pouco difícil de se fazer. Porque agora você terá que ressuscitar os mortos. Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono. E além do mais, ficar acordado não é o suficiente, você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não. Não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples, no sentido de que deve ter um software bem simples. Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso. Seu corpo é somente uma acumulação de memória, que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo. O software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem-sucedido, portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo. Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver o mais distante de você. Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer você está no litoral. Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer. Portanto, a minha pergunta é: deveríamos acreditar
que as qualidades do vegetarianismo, do não-alcoolismo, do celibato, praticá-las para que o nosso corpo fique em boas condições, de forma que esse cria de 11 minutos seja mais eficaz. Veja, isso é o que eu venho dizendo sempre. Porque até mesmo comer é um valor moral. O alimento é sobre o corpo. Nós devemos comer o que é adequado para este corpo. Mas neste momento você está falando sobre transformar o alimento num hábito. Eu quero lhe dizer que não existe tal coisa como bom hábito ou mau hábito. O hábito significa que você está funcionando inconscientemente. Se você está funcionando inconscientemente, isso é uma coisa ruim, porque a coisa toda sobre ser humano é que somos capazes de fazer as coisas conscientemente. Essa é a beleza de ser humano, que nós podemos fazer tudo conscientemente. O que um animal faz inconscientemente, nós podemos fazer a mesma coisa conscientemente. Podemos comer inconscientemente ou podemos comer conscientemente. Podemos respirar inconscientemente ou podemos respirar conscientemente. Tudo o que nós podemos fazer, nós podemos fazê-lo conscientemente. No momento em que fazemos algo conscientemente, de repente aquele ser humano se torna muito refinado e maravilhoso. Simplesmente porque alguém anda e fala conscientemente, ele não se torna um ser humano belo? Sim ou não? Isso é tudo. Então, por que é que estamos tentando desenvolver hábitos como se isso fosse uma coisa boa? Hábito significa realidades fixas, em que você não precisa pensar. Você se levanta de manhã e aquilo acontecerá com você. Não tente automatizar a sua vida. Isso não é eficiência, essa é a eficiência da máquina. Este aqui deveria funcionar inteligentemente e conscientemente. Ninguém está esperando que isso funcione como uma máquina. Portanto, sobre a comida e outras coisas, o alimento deve ser adequado para o corpo para o qual nós nos alimentamos. É para o corpo. Isso é um material de construção para este corpo, a comida que você come. Qual é a comida adequada? Infelizmente está tudo bagunçado neste momento. Tradicionalmente nós comíamos muito sensatamente neste país. Mas esses 1000 anos de invasões trouxeram outros tipos de culturas alimentares. E hoje a dieta nacional é pizza ou macarrão. Qual deles eu não sei, ambos estão competindo. Portanto, nós estamos perdendo o nosso bom senso sobre comida. Definitivamente é hora de ver qual é a coisa mais adequada. Se eu entrar nesse assunto sobre comida, é um processo muito longo. Mas você deve fazer experimentos com a comida. Não apenas através da língua, mas através do corpo. Você come algo hoje e vê. Apenas aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer aquele alimento. Se ele se sentir como se quisesse ir para o túmulo, aquilo não é uma boa comida. Se ele se sentir como se quisesse estar vivo depois de comer aquilo, exceto café, porque é um estimulante. Se você comer comida e o seu corpo se sentir muito ágil e vivo, isso significa que aquele é um bom alimento, o corpo está gostando. Se você comer alguma coisa e ele se sentir entorpecido, isso significa que ele não está gostando. Ele está tendo dificuldades com ela, é por isso que ele se sente entorpecido. Portanto, apenas baseado nisso existe muito... Quero dizer, esta é uma maneira muito simplista de se colocar isso. Não é sobre lavar a sujeira na sua pele, mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece. Alinhado com suas orelhas, aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria. Uma vez que a sua estrutura celular é recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito tempo. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra rata significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível? Isso é Hatha Yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. Portanto, Hatha Yoga é sobre criar um corpo que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema.
Eu não sou conhecido por dar dicas. Que má reputação eu tenho. Mas dicas simples. Na cultura iógica, um chuveiro não existia chuveiro. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é... Normalmente, nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos 4 litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre, eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre. Colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar. Você sabe, tem um ponto aqui, alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, imediatamente você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo. Mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e... Essa é a melhor maneira de fazer isso pela manhã. O corpo deve ficar imerso na água, de modo que você esteja tentando criar a simulação de um mergulho no rio, ok? Ao mesmo tempo, todo o corpo deve estar, pelo menos a pele deve ser coberta de água ao mesmo tempo. Não aqui, 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 ali, 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 sabe? Se você derramar água, o corpo todo, o corpo deve achar que você está dando um mergulho. Então, se você despejar assim, haverá um certo resfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. Se o chuveiro for forte o bastante, ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque, se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se você os colocar em água morna. Se você mergulhar seu corpo em uma banheira de água quente, as células se abrirão e absorverão a água. Isso nem sempre é uma coisa boa de se fazer. Você coloca o corpo em água fria, as células se contrairão, os espaços intermediários se abrirão, e isso é importante para praticar yoga. Porque nós queremos que a estrutura celular do corpo seja recarregada com uma dimensão diferente de energia. Se as células se contraem e permitem espaço, e daí você pratica seu yoga, então a estrutura celular do corpo é recarregada. O motivo pelo qual uma pessoa parece estar muito mais viva do que a outra é, essencialmente, por causa disso. E, uma vez que sua estrutura celular está recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo.
Enquanto as pessoas estão pensando por que o velhote ainda não está morto, você continua se sentindo como se tivesse 25 anos. Continue sua busca por sabedoria e crescimento pessoal. Explore mais vídeos em nosso canal e compartilhe sua jornada conosco.